Boa noite, me chamo Edna e registro, através desse vídeo, a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso da especialização de geoprocessamento da Universidade é, UFABC. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e dar início à contextualização do trabalho. Então, como destacado, me chamo Edna e esse trabalho foi orientado pelo professor Alexandre e tem como título A Dinâmica Temporal do Uso da Cobertura do Solo em Subbacias do Rio Taquariantas, localizada no Rio Grande do Sul, que registraram a maior concentração de cicatrizes de movimentos de massa associados ao evento, né, de precipitações extremas que ocorreu em 2024. Então, através de um trabalho realizado pelo programa de pós-graduação de sensoriamento remoto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que visou mapear os movimentos de massas associados ao evento ocorrido em 2024, a grande pergunta, com o contexto do problema do trabalho, ele considera a análise e avaliação das alterações de uso e cobertura do solo que antecederam o evento nas subbacias que tiveram a maior concentração das cicatrizes. Então, esse trabalho que mapeou os movimentos, ele chegou a um quantitativo superior a 15 mil ocorrências, e dessas, cerca de 56% foram registradas na bacia do Rio Taquariantes. Então, é uma distribuição que não foi homogênea, e ela se concentrou, né, nas regiões que tiveram aí o maior acumulado de índices pluviométricos e relevo mais acidentado. Então, a análise, né, dessa variação de uso é o objetivo central, né, do trabalho, uma análise temporal, espacial e comparativa, e ela considera, então, a evolução anual das classes entre 85 e 2024 para o recorte das subbacias, e também uma análise através das matrizes de transição, considerando 2 anos específicos, 2023 e 2003. Né, 2023 para que a gente não tenha influência das imagens do ano do evento. E aí essa matriz de transição considera dois recortes, né, as subbacias e o interior da cicatriz. Então, um contexto aqui da localização da área de estudo. A bacia hidrográfica do Rio Taquariantas, ela se localiza no estado do Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, e a bacia em si, no território estadual, se localiza mais na porção centro-noroeste. E aí a imagem aqui à esquerda, a gente tem o destaque para as subbacias que concentraram a ocorrência dos movimentos. A gente tem ali cerca de tem 8.651 cicatrizes identificadas no âmbito da bacia do Rio Taquariantas, e aproximadamente 80% estão localizadas na, nas 10 subbacias que foram recortadas para a área de estudo. E aí esse recorte, essa seleção das subbacias considerou o número absoluto de cicatrizes, bem como a densidade delas, né? Considerando que a gente tem áreas distintas associadas à área de drenagem desses territórios. Então, houve essa combinação. Quanto aos materiais e métodos, a gente tem, então, como base dados brutos, né? ah, o inventário de movimentos de massa, trabalhado por Andrés Filho e demais autores, desenvolvido em 2025, a base vetorial, que delimita os limites das subbacias, disponibilizado pela Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Os dados de uso e cobertura estão associados, foram considerados do MAP Biomas, a coleção 10.1, considerando o período de dados de 85 a 24, e considerando aí as imagens Landsat, que são a origem dos dados do MAP Biomas, com uma resolução de 30 metros. Também se destaca que a acurácia da coleção
considera 93,31% e não foram desenvolvidas análises, né, de acurácia específicas para a área de estudo, o que se considera uma certa limitação do trabalho. E aí as ferramentas, então, consideraram o RFMD para extração e tabulação, né, dos dados de classes de uso do solo, QGIS para recortes, interseções, né, e a produção de mapa, e já o software R foi considerado para análise dos dados, das matrizes e geração de gráficos. Aqui a gente apresenta um fluxo geral, né, do trabalho associado ao inventário, a seleção das subbacias, a extração dos dados do Map Biomas através do Google Earth Engine, as variações, análises, né, ao longo do período de dados disponível e análise das matrizes de transição. Então, a gente tem tanto o recorte das subbacias, como uma análise também no interior das cicatrizes. Aqui a gente parte, então, para uma primeira parte dos resultados, que considera a variação, a análise da variação do primeiro e do último ano do período, né, os ganhos de área representados pelas barras verdes, as perdas de área nas barras vermelhas, considerando, né, essa diferença do que se teve em 2024 e no primeiro ano de dados disponíveis, que é 85. Tem-se uma predominância, né, em todas as subbacias de expansão da soja e da silvicultura. Por outro lado, uma redução de pastagens, outras lavouras temporárias, formações campestres e parte da formação florestal. Já o rio Burati, Arroio Retiro, apresentou uma trajetória um pouco distinta, né, porque o maior avanço entre as classes foi de mosaico de usos. E aqui a gente parte por uma análise ao longo do tempo, a gente consegue ver as variações ano a ano, e aqui é apresentado, então, o que se observou para a silvicultura, como já registrado, né, uma expansão em todas as subbacias ao longo do período, com um maior ganho de área na subbacia Arroio Jacaré Augusto. Da mesma forma, se observou a expansão da soja, com maior aumento de área na subbacia Baixo Rio Carreiro, e seguindo também com percentuais significantes a Baixo Rio Guaporé, Médio Rio Guaporé. Já a formação florestal, ela não teve o mesmo comportamento em todas as subbacias, mas a gente percebe a redução na maior parte delas, e as perdas mais expressivas foram no Rio Burati, Arroio Retiro, Baixo Rio Carreiro, Médio Rio Guaporé e Arroio Marrecão. Então, as séries, elas mostraram períodos de estabilidade e recuperação, que acaba sendo um processo mais complexo, né, verificado ali ao longo do período de análise. Partindo para a leitura, né, das matrizes de transição, a gente tem a permanência, né, das classes entre os 2 anos avaliados representada na coluna diagonal, e o que se verifica nas partes além da diagonal são conversões, né, para outras classes. E a linha representa a classe de origem em 2013 e a coluna classe de destino 2023. Aqui a gente tem o resultado da matriz associada à área de estudo, as 10 subbacias selecionadas, então a gente verifica aqui uma manutenção da formação florestal entre os períodos de 82,9% e, por exemplo, uma alteração aqui para um percentual fora da diagonal, aonde 33% da formação campestre em 2003 se transformou em soja em 2023. Já 15% das classes identificadas como mosaicos de usos se transformaram em formação florestal em 2023. E aqui a gente parte para os resultados considerando o que ocorreu no interior das cicatrizes. Então, 92,7% manteve-se como formação florestal entre os 2 anos avaliados. E, por exemplo, 33,6% também teve uma alteração de mosaico para formação florestal,
50% permaneceu, da silvicultura permaneceu silvicultura entre os 2 anos. E aqui, então, a diferença, né, entre o que se verificou na subbacia e nas cicatrizes. Então, a formação florestal, ela teve uma certa permanência, né? E silvicultura e soja teve uma permanência muito inferior ao que se observou nas subbacias. Então, algumas colocações quanto à síntese crítica dos resultados. As cicatrizes, elas não se restringiram, né, a áreas de conversão recente do uso do solo, e nas cicatrizes, as trajetórias envolvendo formação florestal, mosaico de usos foram as mais representadas, né? Classes produtivas como soja e silvicultura apresentaram menor permanência nas cicatrizes do que no conjunto das subbacias. Mas um ponto central é que a gente precisa considerar que o uso do solo é apenas um dos pontos, né, associados aos movimentos de massa. Eles consideram a interação de outros aspectos, como declividade, hidrologia, solos, a estrutura geológica e, como no caso de 2024 no Rio Grande do Sul, um significativo extremo evento de precipitações. Então, o uso ele é um componente da instabilidade, mas não se explica isoladamente a ocorrência, né, das cicatrizes. Algumas considerações finais e também sugestões, recomendações para trabalhos futuros e que podem melhorar, né, esses resultados. A paisagem das bacias, então, ela foi marcada pela expansão da soja e silvicultura, pela redução de pastagem, formação campestre, em parte, a formação florestal. A formação florestal apresentou alta permanência nas cicatrizes, indicando então que os movimentos de massa também ocorreram em áreas sem conversão recente detectada. E as diferenças entre subbacias e cicatrizes indicam padrões espaciais relevantes para análises posteriores, mas eles não, né, estabelecem causalidade isolada. E como recomendações, a gente considera, né, análises integradas do relevo, geologia, solos e precipitação, aplicação de testes estatísticos, né, em modelos para maior robustez dos resultados, ampliação da análise para subbacias, onde também a gente não teve esse comportamento, essa ocorrência de cicatrizes, e a consideração, né, das incertezas temáticas do MAP Biomas em escala local. Então, foi esse o trabalho e agradeço muito a oportunidade, certo? Até mais.